Fala aí, moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez para a gente falar de Grêmio. Terminando uma semana com algumas informações importantes que a gente foi trabalhando ao longo da semana. E vamos fechar agora aqui também. Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Bom, vamos lá, moçada. Trazendo, já que eu fiquei um pouco tempo aí sem trazer o conteúdo aqui para vocês, então vamos só recuperar algumas situações que foram colocadas ao longo da semana, que a gente trabalhou muito na Rádio Guaíba e que pela correria eu não consegui trazer para vocês aqui no canal. Mas vamos lá. O Navas, que é um jogador que foi oferecido, acabou sendo vetado, né? E foi vetado pela direção do Grêmio. Muita gente está dizendo, nem houve negócio. Houve sim. Houve contato sim. Houve tentativa sim. Houve. Mas o presidente Alberto Guerra, na última hora, disse que não era para contratar o Navas. Lembrando que o Navas não é pensando em 2025. O Navas é pensando no final da temporada de 2024. Ele viria para agora, né, porque ele está sem contrato. É um jogador que, quando a janela fechou, ele já estava sem contrato. Ou melhor, quando a janela abriu, ele já estava sem contrato. Então ele poderia jogar em qualquer clube, pode acertar com qualquer clube, mesmo com a janela já fechada. Mas as inscrições para o Campeonato Brasileiro elas já terminam na próxima segunda-feira. Então, além disso, o presidente Alberto Guerra já disse que não quer a contratação do Keylor Navas para o Grêmio. Porém, nessa quinta-feira, na última quinta-feira, aconteceu o jantar de aniversário, né, o jantar oficial de aniversário do Grêmio. Dentro deste jantar de aniversário, aconteceu uma janela para a imprensa, onde o presidente Alberto Guerra, o vice de futebol Antônio Brum, outros vice-presidentes acabaram concedendo entrevistas. E algumas coisas importantes foram ditas nessas entrevistas, principalmente nessa questão envolvendo reforços, e agora sim a gente já está falando da próxima temporada. Começo falando sobre a situação envolvendo o volante Arthur e o lateral Wendel. O meu colega Marcelo Salzano conversou com o Antônio Brum, e ele abriu um sorriso na hora que foi falar dos dois e disse, olha, são jogadores que têm mercado, são jogadores identificados, seriam grandes reforços, mas não tem nada, o nosso foco está em terminar a temporada. Arthur e Wendel seriam grandes contratações. Mas vamos lá. Vamos começar falando sobre o Arthur. É um jogador que perdeu espaço no futebol europeu. Ele, tanto quando ele foi para a Fiorentina, por exemplo, ele começou bem, daqui a pouco ele caiu. Na Juventus aconteceu a mesma coisa e ele pertence à Juventus. Então eu não sei qual é o tipo de negócio que o clube italiano vai querer fazer, né? Se vai negociá-lo, se vai emprestá-lo, se vai romper contrato. O fato é que o Grêmio ele observa a situação. E se der uma brecha, o Grêmio vai tentar a contratação do Arthur para a próxima temporada. O Wendel é um pouco diferente. A situação do Wendel ela é um pouco diferente. Depois de um bom período atuando lá no futebol inglês, no futebol alemão, no Bayer Leverkusen, hoje ele está no futebol português. Ele está no Porto. E o Grêmio tem o desejo. Vai ser a grande tentativa do Grêmio de contratar o Wendel. Está com 31 anos, saiu super jovem do Grêmio, saiu com 20, 21 anos. Jogou pouco no Grêmio, inclusive. Pouco tempo, era um grande jogador, uma grande promessa que o Grêmio tinha naquela situação, na Libertadores lá em 2013. Mas o Grêmio não conseguiu segurar, precisou vender, precisou negociar o jogador. Negociou e aí fez toda a carreira no futebol europeu, e agora aos 31 o Grêmio vê uma possibilidade de contratar o Wendel de volta para a próxima temporada. Mas também nada que tenha avançado até agora para o sentido de fazer promessa, de identificar qual o tipo de proposta que será feita. Nada que avançou até agora. Apenas um desejo do Grêmio de tentar a contratação do Wendel para a próxima temporada. Até porque as últimas atuações do Reinaldo fizeram a direção do Grêmio dar uma parada na questão da renovação do contrato dele. Havia antes uma convicção de que o Reinaldo era jogador para renovar o contrato e ficar no Grêmio por mais uma temporada. Agora essa convicção não existe mais. E o Grêmio está repensando a permanência do Reinaldo para a próxima temporada. Por isso, já pensa no substituto. E o substituto, o desejo da direção do Grêmio é que o substituto seja o Wendel, que está no Porto, lá em Portugal, recentemente convocado para a seleção brasileira. O outro ponto é Renato, né? O presidente Alberto Guerra ele falou na entrevista também que o Renato é um nome que tem que ter cuidado quando a gente trata das questões do Renato. Mas a única coisa que ele garante é de que há um combinado.
entre a direção e o Renato, e que a conversa para renovação ou não de contrato só vai acontecer quando as coisas para o Grêmio estiverem definidas dentro do Campeonato Brasileiro. O que é, no caso do Grêmio, estar definido? A gente está vendo a tabela de classificação. É quando o Grêmio não correr mais riscos de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Porque o Grêmio dificilmente vai conseguir fazer pontuação daqui até o final para chegar na Libertadores. Então, Sul-Americana é basicamente quem não vai para a Libertadores acaba indo para a Sul-Americana, tem um espaço pequeno de limbo, mas não tem muita motivação para pegar essa vaga na Sul-Americana. Então, se o Grêmio conseguir fechar a sua situação envolvendo o rebaixamento e o Grêmio não correr mais riscos, a direção do Grêmio e o Renato vão sentar e vão definir. O Cruzeiro quer o Renato para o ano que vem. Esse é um ponto, isso é fato. O Cruzeiro quer o Renato para o ano que vem e vai investir, vai fazer proposta para contratar o Renato para o ano que vem. A questão é, o Grêmio vai tentar cobrir essa proposta, o Grêmio vai oferecer a renovação ou o Grêmio vai simplesmente agradecer os serviços prestados e vai liberar o Renato? É o que a gente vai esperar. O Alexandre Mendes está afastado, né? Então para o jogo contra o Flamengo ou vai o Marcelo Salles ou vai o James Freitas para comandar o time do Grêmio. O Alexandre Mendes ele está sendo investigado pela polícia, ele foi acusado de agressão à sua mulher, ex-mulher, enfim, então ele está sendo acusado, está sendo investigado. Então, tudo isso agora, ele foi afastado do Grêmio para poder resolver. Só que chamou a atenção que o presidente Alberto Guerra, na entrevista para o Jason Lisboa, ontem da Rádio Gaúcha, também lá no evento de aniversário do Grêmio, o presidente Guerra disse, olha, isso é um problema dele. Era um problema do Grêmio enquanto ele estava no Grêmio, agora não é mais. Então, o Grêmio só disse que afastou, mas o presidente trata como se ele tivesse sido dispensado do Grêmio. Então ficou uma questão dúbia, ainda não há nada oficial, apenas o fato de que o Grêmio afastou preventivamente, né, o Alexandre Mendes, né, como auxiliar técnico do Grêmio. Para fechar, já pensando no ano que vem, tem eleições para presidente do Grêmio no ano que vem. Muitas coisas já estão sendo debatidas e trabalhadas. A primeira delas, existe um desejo muito grande da direção atual terminar fazer 2025 com o Filipão como coordenador técnico. Isso aí é um desejo e isso está sendo trabalhado e isso é uma questão que deve ser confirmada. Filipão deve ser coordenador técnico do Grêmio em 2025 para fechar a temporada, para fechar a gestão, né, do presidente Alberto Guerra, que termina no final do ano que vem. Pela situação, começa a surgir mais forte o nome do Fábio Floriani, que é um vice-presidente que trabalha mais na área das finanças, dentro desse atual contexto do Conselho de Administração do Grêmio. Ele pode ser o candidato da situação. E a oposição pode aparecer, um dos candidatos de oposição que vai aparecer é Adalberto Aquino. Ele que não tem muitas questões como um dirigente do Grêmio, mas dentro do Conselho sempre trabalhando nas comissões que tratam das principais questões do Grêmio. Futebol, estatuto, eleitoral, ele trabalhou em várias dessas situações dentro do Grêmio. Trabalhou com questões de marketing também. Adalberto Aquino é um nome que a oposição, um dos lados de oposição, deve lançar para a eleição da próxima temporada. Vamos ver se vai se confirmar, mas esse é o nome que começou a circular muito forte, é o nome de Adalberto Aquino, para ser candidato a presidente do Grêmio no final do ano que vem. Vamos ficar atento a tudo isso e trazendo as informações aqui para vocês. Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.